Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo, eu sou o Gil. Hoje quero analisar aqui 4 empresas do PSI20. Sabemos que existe aqui muitos investidores com uma incerteza em relação à Altra, ao BCP, Corteira Amorim, CTT Correios de Portugal. O que é que poderão fazer aqui nas próximas sessões? Sabemos que o mercado hoje está em terreno positivo, verificamos que tanto o SP500 como o DAX como o PSI20 estão em terreno positivo, porque existe aqui uma perspectiva, se analisássemos aqui o índice SP500, estamos praticamente a fazer um novo máximo histórico, está sensivelmente a 17 pontos de o fazer, apenas 0,30% os separa desse novo máximo histórico. Logo aqui existe uma perspectiva de muitíssimo curto prazo positiva. Verificamos que o índice alemão tem aqui uma estrutura de gráfico um bocadinho diferente, um período mais lateral. Sabemos que nas últimas sessões teve uma boa recuperação, corrige e hoje a recuperar. Deseja vir após 15.800 pontos, eventualmente um bocadinho mais acima, para esta zona dos 16 mil pontos, e sabemos que o seu anterior topo máximo histórico está sensivelmente a 3% do preço atual. Só que aqui tem uma configuração um bocadinho diferente e poderá levar mais tempo até atingir esse novo máximo histórico. Se analisássemos o comportamento do PSI20, verificamos que é um gráfico que tem corrigido nas últimas sessões após encontrar aqui dificuldade no seu anterior topo, num gráfico interdiário, corrige e estamos aqui novamente a negociar abaixo das médias móveis numa tentativa de recuperar aqui esta zona. Um bocadinho mais complexo, não sabemos se o vai fazer já ou se teremos aqui ainda uma correção e depois sim, dentro de algumas sessões, teremos aqui uma recuperação no índice português. Agora vamos analisar aqui a Altre. Antes de falar sobre a Altre, referir que o Helder Pinho, fazendo aqui um comentário no YouTube, pede para falar sobre a Altre e também menciona: achas que a possibilidade das empresas precisarem de liquidez dia 15 para pagar o subsídio de Natal pode afetar a Bolsa em queda e depois, dia 15, com o fluxo de poupanças, termos aqui uma subida, ou ter uma subida? Para já, a primeira pergunta, penso que não deverá afetar a Bolsa e creio que a maior parte das empresas pagam o subsídio de Natal e o subsídio de férias por duodécimos e não deverá afetar a Bolsa. E depois, com o fluxo de poupanças, temos aqui uma subida. Seria muito bom termos em Portugal uma mentalidade para já de poupança, maior poupança, e depois aplicarmos uma parte dessa poupança, seja no mercado de ações ou noutros instrumentos financeiros, para poder rentabilizar as nossas poupanças. Isso não acontece de todo, estamos a melhorar, mas não deverá haver aqui uma correlação direta. Sabemos que a maior parte das pessoas que recebem subsídio de férias, seja na totalidade neste mês de dezembro, subsídio de férias, a tendência de o gastar, se não digo a totalidade, mas a maior parte desse subsídio é muito grande em prendas, noutras coisas, do que propriamente estar a colocá-lo de parte e, por cima, colocá-lo para possível rentabilização no curto ou médio prazo. Sabemos que a maior parte dos investidores e das pessoas que têm poupanças em Portugal acabam por aplicar de uma forma mais conservadora em depósitos a prazo que atualmente não dão praticamente nada. Por isso não acredito que haja aqui uma grande mudança. Sabemos que mesmo que haja aqui poupança e que as pessoas investam, agora a nova geração invista na Bolsa, sabemos que a Bolsa movimenta-se é preciso muitos investidores, é preciso muito dinheiro e não é que através dos pequenos investidores em Portugal que a Bolsa se movimente de uma forma mais consistente. É preciso que haja aqui fundos, pessoas com grandes capitais que realmente acabam por fazer compras e também os robôs, os algoritmos, os market makers que começam aqui a movimentar, que acabam por ser eles a movimentarem o preço e não os pequenos investidores. Agora, fazendo aqui uma análise ao gráfico das ações da Altre, verificamos que desde o meu último comentário tem sido uma cotação que tem corrigido, acaba por corrigir nesta zona das médias móveis, não teve força para chegar eventualmente aos 5,50€. Verificamos que atualmente agora cria um cenário bastante mais complexo para os investidores que acabaram por entrar nesta zona de fundo. Eventualmente, se és um dos investidores que entraste, deverias ter aqui algum cuidado quanto aos próximos movimentos e também quanto à tua expectativa nas próximas sessões. Eu vou partilhar a minha opinião, sabendo que também não sei o que é que vai fazer o mercado, eu apenas analiso os gráficos e vejo qual é o cenário mais provável que poderá ocorrer, e quando analiso este gráfico, a minha perspectiva eventualmente será de uma correção no muitíssimo curto prazo. Para os 5,13€, 5,11€,
poderia ser um cenário e depois realmente haver novamente uma força compradora para desafiar esta zona dos 5,40€ e eventualmente atingir os 5,50€. Este poderia ser um cenário. O outro seria uma correção, aqui começar a lateralizar, eventualmente haver aqui um regresso para a zona dos 5€ por ação, fazermos aqui um reteste e voltarmos a subir. Este é um cenário um bocadinho mais pessimista. Sabemos que quem entrou aqui está atualmente a pensar se deve ou não desfazer das suas posições. Acho que deves analisar o que realmente te moveu inicialmente, qual era a perspectiva inicial, se realmente continua o gráfico a manter os argumentos que anteriormente também entrastes. Se entraste numa perspectiva mais de muitíssimo curto prazo e desejas ter aqui uma posição mais defendida, estás na defensiva, acho que deverias, na minha perspectiva, eu pelo menos faria isso, seria desfazer 50% da posição. Claro que isto só se tiveres realmente uma posição que valha aqui a pena. Aqui colocar o preço, o stop loss no preço de entrada, eventualmente, e deixar aqui a cotação trabalhar, eventualmente vermos se vai corrigir, se vai evoluir, e quando chegar a esta zona, se realmente regressar aos 5,40€, 5,50€, aí sim tomares aqui uma atitude, o que é que poderás fazer? Desfazer completamente a posição ou realmente manter-te e acompanhar a estrutura do mercado e ver o que é que ele vai realizar. Eu acredito que vamos ter nas próximas sessões mais dificuldade em chegarmos aqui a estas zonas do que propriamente fazermos aqui uma correção para esta zona. Por isso, alguma cautela se estás aqui nas ações da Alter SGPS. Quando analisamos o gráfico do Banco Comercial Português, verificamos que nas últimas 5 sessões tem sido um título que tem corrigido, corrige, rompe aqui esta zona dos 14,13, vai fazer um reteste à média móvel exponencial 200 períodos, está a haver aqui uma recuperação atualmente, após uma abertura em baixo. Verificamos que não estamos a ter aqui uma resposta muito forte, como tivemos anteriormente, velas mais sólidas nestas zonas, aqui também, quebra em baixo e está a haver aqui uma resposta mais modesta por parte dos investidores. Verificamos tanto no gráfico intradiário, temos osciladores em área de sobrevenda, sabemos que pelo gráfico diário estamos aqui em zonas, estamos aqui também na zona de 100% da última retração de 100%, verificamos que estamos aqui numa zona que serviu anteriormente também de suporte, a expectativa é que ainda haja aqui uma reação em alta para esta zona dos 14,30, 14,40, eventualmente nas próximas sessões. Esta ideia poderá ser também suportada pelo gráfico semanal, no entanto o mensal cria aqui ainda muitas dúvidas quanto aos próximos movimentos e também cria a expectativa que não teremos muita força compradora para chegarmos aqui a conquistar estas zonas ainda este mês. Vamos ver, tudo pode mudar, mas pelo gráfico mensal, se analisássemos aqui rapidamente, verificamos que o preço está nas médias móveis, não está a ter aqui força compradora e esperemos que estabilize, que possa aqui estabilizar nesta zona para criar, pelo menos se não for este mês, o mês de janeiro de 2022, uma recuperação nas ações do Banco Comercial Português. Porque senão o cenário mais pessimista seria novamente uma correção aqui um bocadinho mais abaixo, ou eventualmente para os 12 cêntimos por ação no curto prazo. Por isso, alguma cautela. A minha perspectiva no muitíssimo curto prazo é uma recuperação. Estamos a falar de uma possível recuperação nas ações do Banco Comercial Português, também na ordem dos 3%, sensivelmente, e depois deverá fraquejar aqui a força compradora aqui nestas zonas. Quando analisamos o comportamento das ações da Corteira Amorim, verificamos ter sido, nas últimas sessões, mais lateral, aqui acima da média móvel, a respeitar esta zona. Não deveremos ter aqui uma mudança de comportamento nas próximas sessões, eventualmente aqui este período lateral possa evoluir para os 11,45€, 48€, voltar a corrigir e permanecer aqui durante mais algum tempo. Possivelmente só mais para o final do mês de dezembro, princípio de janeiro, é que poderemos ter aqui um sinal de força nas ações na Corteira Amorim, que atualmente não apresenta ainda esse sinal, nem há uma mudança de comportamento na estrutura de baixa que ele criou aqui. Fundo, topo, novo fundo, este topo, e não temos aqui para já nada de novo. A expectativa é que corrija, lateralize aqui nesta zona e posteriormente, mais próximo do mês, do mês de dezembro, possa dar aqui um sinal de força para os 11,60€ eventualmente e posteriormente no mês de janeiro aparecer mais força compradora. Já as ações dos CTT Correios de Portugal verificamos também quando se aproxima desta zona do seu anterior topo, muito próximo dos 4,40€, rejeito, acaba por corrigir, no entanto tem respeitado esta zona, um período mais lateral.
verificamos isso num gráfico mais intradiário, em que ele permanece a lateralizar aqui nesta zona, quebra as médias móveis, recupera novamente, está aqui a lutar na média móvel exponencial 200 períodos pelo gráfico horário. A perspectiva ainda nas próximas sessões será aqui uma superação dos 4,33€ e chegar muito próximo aqui dos 4,39€, 4,40€ nas próximas sessões. Estamos a falar de uma possível valorização na ordem dos 3%, 2%, fazermos aqui um reteste, vamos ver se aparece mais força compradora, mas devemos ter aqui muita cautela nestas zonas, porque a minha perspectiva será daqui, chegarmos aqui a esta zona e haver aqui novamente uma correção. Já podemos começar aqui a pensar em traçar uma linha de tendência, unindo este fundo, mais um reteste, começa aqui a ter alguma validade no intradiário e que deveria ser aqui também relevante acompanhar. Quando analisamos o gráfico diário, verificamos que está a lutar contra as médias móveis, verificamos qual é a estrutura, não mudou, estamos aqui num período mais lateral, sabemos que tem respeitado esta zona, esta parte inferior, são pontos de referência, sabemos que estamos ainda afastados da média móvel exponencial 200 períodos, num cenário mais pessimista que venha a ocorrer no mercado, poderíamos expectar um regresso a esta zona, novamente, fazermos aqui um reteste, poderia ser um cenário, caso eu não viesse aqui fazer mais nenhum comentário em relação ao CTT, verificamos que por semanal estamos nas médias móveis, criando aqui a perspectiva de fazermos o rompimento do máximo da semana anterior dos 4,37€, verificamos que o mensal, aqui continuamos nesta incerteza se fará aqui um regresso à média móvel exponencial 17 períodos, fazermos aqui um reteste ou não, se vamos estar aqui num período ainda mais lateral e voltar dentro de alguns meses, ou 1, 2, 3 meses, novamente para esta zona, muito próximo dos 5,51€, não sabemos. Sabemos que osciladores estocásticos está a sair da área de sobrecompra, o RSI permanece abaixo dessa área de sobrecompra e verificamos que ainda continuamos sem uma real confirmação de força. Teve aqui duas sessões em que realmente criou impacto, criou volatilidade, mas depois perdeu-se e lateralizou. Esperemos que nas próximas sessões se defina aqui qual será o seu comportamento, se realmente teremos força no PSI20, nas ações portuguesas, também possam criar aqui uma perspectiva de um mês de dezembro mais otimista para os investidores. Desejo a todos uma boa continuação de trading, um bem-aja a todos, tchau.